Tem uma história que eu gosto bastante que diz que a vida é um velho andando em círculos com um saco de semente nas costas. E esse saco tem um furo, então está sempre caindo sementes. O velho não pode tampar o furo, ele não pode parar de andar em círculos e ele não pode parar de andar. A única escolha que ele tem é quais as sementes ele vai carregar no saco. Então ele está sempre plantando e ele está sempre andando em círculos. Ele não tem escolhas além de qual semente ele vai carregar. Eu acho muito interessante essa história por conta de alguns pontos. O primeiro delas é a questão do círculo, né? Claro que então ele sempre vai voltar, ele sempre vai passar uma ou duas ou mais vezes no mesmo lugar, sempre vai passar diversas vezes no mesmo lugar. Mas a coisa mais interessante que eu acho é que ele não pode não plantar nada, porque ele não pode nem tampar o furo do saco e ele também não pode não carregar sementes. A única escolha que ele tem é qual semente ele vai carregar. Então, é claro, né? É uma metáfora, é uma alegoria, né? Mas isso diz muito, isso explica muita coisa, porque a gente nunca para de plantar, a gente nunca para de criar, a gente está sempre criando. Eu lembro de uma época que teve muito em alta, vários anos atrás, a lei da atração, né? Que você vai atrair as coisas que você quer, etc, etc. Mas das duas uma, ou você não atrai nada, ou você atrai e sempre atraiu, né? Você sempre plantou. Então isso não é algo que tu liga ou desliga, ou que tu começa. É algo que tu sempre fez e tu tá condenado, entre aspas, a sempre fazer. Eu acho que era isso que Sartre, Jean-Paul Sartre, quis dizer com condenação à liberdade, né? Porque se o velho tivesse a opção de não andar mais, ficar sentado, ou não ter nenhuma semente no saco, ele estaria realmente livre, né? Porque ele simplesmente não planta nada, não faz nada. Mas ele não pode, a única liberdade que ele tem é qual semente ele vai carregar no saco. Então ele, de certa forma, está condenado a ser livre. Nós estamos condenados a ser livres. Isso é muito interessante quando a gente se depara com o tédio, né? Com o tempo livre. Não sei se vocês são assim, de não ter mais nada de interessante na Netflix ou na Amazon, de não ter mais nada de interessante no YouTube, né? E parece que no meio de tanta informação infinita, nenhuma mais é interessante e nenhuma mais supre esse buraco que a existência em si deixa, né? Então você precisa estar assistindo alguma coisa, mas também estar mexendo no celular ao mesmo tempo. Mas é claro que depois você vai se sentir mal, porque essas horas que a gente passa recebendo esses estímulos infinitos, esses vídeos curtos e etc, né? É muito prejudicial para o nosso cérebro e é muito evidente, a gente sente muito isso, né? Quão prejudicial é, né? Só que se a gente não estiver fazendo isso, a gente vai ter que estar fazendo outra coisa, né?
E a gente vai ter que conviver com a nossa própria companhia. Tu vai ter que conviver contigo mesmo até o final da tua vida, né? Isso significa que tu também vai colher o que tu plantou, né? Tu vai até o final da tua vida. E isso é bom, né? Porque é tu que tá plantando, né? Mas também é ruim porque tu tem que plantar alguma coisa. Não sei se vocês conseguem entender essa outra perspectiva dessa história aí, né? Porque parece um ensinamento muito bom, muito legal, né? Interessante, mas a gente tá criando agora, nesse momento, né? Era isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa história, que apesar de simples, ela é tão autoexplicativa, né? Era isso.